Batman e Nightwing precisam da ajuda da Harley Quinn para salvar o mundo, e ela se aproveita disso. Na sede dos laboratórios Starr, vemos diversos oficiais da segurança pública lutando contra um homem que parece ser feito de árvores. Eles, entretanto, não são páreo para esse homem que tem uma força descomunal. Os disparos não fazem efeito nele, e percebemos que na verdade esse homem apenas queria comprar tempo para que a Era Venenosa invadisse os sistemas do laboratório. Ela estava atrás de uma informação muito importante e finalmente conseguiu encontrar. Era a respeito da pesquisa de um certo doutor chamado Alec Holland. Mas que informações será que estão contidas nesse documento? Na cena seguinte, a polícia já está cercando todo o laboratório e o Batman está lá dentro fazendo perguntas junto do Nightwing. Ele mesmo rapidamente encontra o que a Era Venenosa estava procurando. Ela fez uma cópia dos arquivos a respeito do Dr. Alec Holland. Batman então se aproxima e mostra no computador para essas pessoas quem é esse Dr. Alec Holland. Ele estava trabalhando numa fórmula para transformar desertos em florestas. Mas um dia, a bomba de um sabotador destruiu esse sonho, e o doutor, ainda com seu corpo em chamas, coberto pela substância que ele mesmo criou, se jogou no meio de um pântano para tentar apagar essas chamas. Mas nesse momento, a substância em conjunto com a água desse pântano mudaram sua fisiologia, e ele se transformou no monstro do pântano. Um dos guardas acha que foi aquele monstro que o atacou, mas Batman diz que na verdade não é o mesmo monstro. O que o atacou, na verdade, se chama Jason Woodrow, conhecido como o Homem Florônico. Ele se juntou à Era Venenosa com algum motivo em mente, e Batman diz que existem duas possibilidades. Ele então sai dali para discutir seu próximo passo junto do Nightwing. Batman diz que vai perguntar a uma certa pessoa a respeito de informações e pede para que o Nightwing vá visitar uma outra pessoa que é amiga da Era Venenosa. Essa pessoa é a Harley Quinn. Eles precisam da ajuda dela. Nightwing diz que ela já saiu de cena fazem meses e ninguém sabe de seu paradeiro, mas Batman diz que ninguém nunca desaparece por completo. Você só precisa balançar a árvore certa e a informação irá aparecer. Vemos que Batman foi até um de seus contatos militares cobrar um favor. Ele descobriu que um certo doutor chamado Goldblum havia desaparecido e sabe que seu trabalho tem algo a ver com biotecnologia. Só que Batman não sabe o que exatamente é o seu trabalho e quer que esses seus amigos militares digam para ele. O homem responsável pelo Argus então não tem outra escolha e passa para ele os documentos a respeito desse tal doutor e diz que se ele ainda estiver vivo, as pessoas que o levaram o estão mantendo vivo por algum motivo desconhecido. Esse doutor é especialista em bactérias que podem se espalhar pelo mundo inteiro. Enquanto isso, Nightwing procurava pela Harley Quinn nas ruas, mas ninguém dava uma boa informação. Desesperado e sem saber mais o que fazer, Nightwing passava pelas ruas quando de repente avistou um bar de super heroínas. Lá dentro, diversas heroínas estavam trabalhando como garçonetes, e não eram apenas heroínas, também existiam vilãs. Entre elas estava uma garçonete muito familiar. Um dos clientes tentou tocá-la, mas a mulher conseguiu dar um jeito nele com facilidade. Os outros clientes ficaram muito assustados com isso. Nesse momento, Nightwing percebeu que aquela só pode ser quem ele está procurando. A garçonete então saiu do bar e o jovem ficou a observando ao longe. Ela andou pela cidade e atravessou diversos bairros até chegar em sua vizinhança completamente estranha. Quando estava prestes a entrar em casa, Nightwing apareceu. Aquela era a Harley Quinn. Nightwing diz que precisa da ajuda dela, pois sua antiga amiga Era Venenosa está planejando alguma coisa e eles precisam pará-la. Afinal, muitas pessoas podem perder a vida por causa dela e de seu novo parceiro. Mas acontece que a Harley não quer ajudá-lo. Ela diz que saiu das ruas há muito tempo e não pretende voltar. Nightwing então decide ameaçá-la, dizendo que se ela não acompanhá-lo, ele irá falar para as autoridades que descobriu o paradeiro dela. Afinal, a mulher está foragida há muito tempo. Ao ouvir essas palavras, ela parte para cima dele. Os dois começam um embate, onde sempre um tem vantagem sobre o outro. Mas quando o Nightwing finalmente consegue acertar a Harley de jeito, ele começa a rir fanaticamente. Harley então explica que essa foi a única coisa boa que ela conseguiu do Coringa, uma substância que transforma outras pessoas momentaneamente em coringas, e elas não param de rir. A mulher então desmaia o Nightwing. Enquanto isso, Batman e aquele militar estavam na casa do doutor que o Batman está procurando. Enquanto vasculhava o apartamento, ele encontrou uma certa folha. Essa folha não é de nenhum local do planeta, nem ao menos da nossa dimensão. O Homem Florônico esteve ali. Batman tenta entrar em contato com o Nightwing, porém ele não responde, e o Homem Morcego terá que dar
dar um jeito de encontrá-lo. Vemos que enquanto isso, o próprio Nightwing estava acordando todo amarrado em cima de uma cama. A Harley só não tirou sua vida, pois segundo ela, não é mais uma criminosa. Além disso, ele é bonito demais para ter sua vida retirada. Quando percebe que ele acordou, Harley fala que não vai ajudá-lo, pois ela agora é apenas uma garçonete. A mulher tentou encontrar trabalho em diversas outras áreas da cidade, mas ninguém queria contratá-la, dizendo que ela era vulgar demais. Depois disso, ela fala para o Nightwing que o combate deles a deixou toda suada e ela vai ter que tomar um banho. E ele fica de olho enquanto ela decide que roupa irá usar. Mas antes de tomar esse banho, a mulher teve uma outra ideia. Ela sabe que o Nightwing e o Batman precisam da ajuda dela, e ela só vai ajudar se ele fizer certas coisas com ela durante a noite. Enquanto isso, vemos que a Era Venenosa e o Homem Florônico estavam com o tal doutor. Ela estava o mantendo sob seu controle para que ele fizesse uma pesquisa para os dois vilões. Acontece que eles cansaram de ver os seres humanos destruindo a natureza e estão usando o doutor para criar um vírus e fazer que todos os humanos do planeta se transformem em plantas. Vemos que Batman encontrou o Nightwing e o pegou no flagra com a Harley Quinn. A mulher diz que vai deixar os dois conversando e vai esperar no carro. Batman fica decepcionado, pois o Nightwing não conseguiu descobrir a localização da Era Venenosa. Assim que eles saem do prédio, Harley diz que vai ajudá-los a encontrar a Era Venenosa, mas em troca disso, ela quer que os dois a ajudem a ter um emprego melhor do que garçonete. Ela quer mudar de vida completamente. Mas Batman simplesmente diz que não. Ele não faz acordos com pessoas como ela. A mulher então diz que se ele não concorda com o que ela disse, ela não vai ajudar. Mas Batman continua dizendo que ela tem que ajudar, pois senão todo o mundo irá deixar de existir. A mulher então tenta diminuir o acordo, dizendo que um dia de spa já seria bom, mas Batman não responde nada e ela sabe que vai ter que trabalhar para ele de graça. Os três então entram no carro do Batman e no caminho ele diz que com base em tudo que a Era Venenosa e o Homem Florônico fizeram até agora, só pode haver uma explicação. Eles precisam da ajuda do médico para sintetizar a fórmula que criou o monstro do pântano e assim convertê-la em um vírus que irá contaminar toda a humanidade, transformando os seres humanos em híbridos de planta e assim salvando o mundo. Nightwing e Harley então dizem que isso não seria tão ruim. Batman realmente concorda com isso, mas acontece que existe o lado ruim dessa história. Se apenas uma pequena parte do plano deles der errado, toda a vida no planeta será extinta. Por causa disso, eles precisam da ajuda da Harley para encontrar a Era Venenosa o mais rápido possível. A mulher então diz que conhece um certo capanga que pode dar informações para eles. Para encontrar esse tal capanga, eles terão que ir para uma outra cidade e Batman começa a dirigir. Eles então chegam até um certo bar onde todos os capangas vão para se divertir. Harley manda Nightwing e Batman aproveitarem a música enquanto ela vai falar com o capanga que sabe as informações. Esse homem, por acaso, também é o dono daquele bar e ela se aproxima para dançar com ele e conversar um pouco. Depois de um tempo, Harley volta toda frustrada até o Batman e o Nightwing, dizendo que para obter a informação ela terá que fazer um favor para aquele homem. Vemos logo em seguida qual era esse favor. Ela sobe ao palco para dançar e cantar para todos aqueles capangas. Todos estavam gostando muito da apresentação dela, inclusive o Nightwing, que começou a dançar. Assim que a mulher terminou, o capanga se aproximou e deu para ela a informação que ela queria. Mas acontece que eles não vão poder ir embora, pois todos os capangas estão cercando o Batman e o Nightwing. Eles querem dar um jeito no Homem Morcego. Porém, Batman ficou feliz com isso. Ele estava querendo um combate. Depois de descer o cacete em todos esses vilões, os três vão embora. Enquanto isso, vemos que a Era Venenosa e o Homem Florônico estavam com aquele doutor que parecia ter terminado a fórmula. Eles transformaram um rato em uma planta, mas não durou muito e o pequeno animalzinho explodiu. O doutor diz que a fórmula está perfeita no papel, mas existem milhões de variáveis que podem mudar o resultado. O doutor então continua dizendo que talvez o que eles precisem é da exata água do local aonde o monstro do pântano foi criado. E ele sabe que esse pântano fica na Louisiana. Os vilões terão que ir até lá e o Homem Florônico gostou dessa oportunidade, pois afinal ali eles terão acesso ao oceano e poderão infectar o mundo muito mais rapidamente. Do nada, Batman, Nightwing e Harley aparecem no local. A Era Venenosa não consegue acreditar que sua amiga Harley está trabalhando para o Batman. Harley tenta convencê-la a não transformar os humanos em plantas, mas ela não consegue e todos começam um embate. Percebemos rapidamente que o Homem Florônico é forte demais e o Batman não consegue dar um jeito nele. Por causa do combate, todo o local começa a pegar fogo e os vilões dão um jeito de pegar toda a
fórmula para continuar o plano. Antes de sair, entretanto, o Homem Florônico tira a vida do doutor. Os vilões então fogem do local e tudo explode. Na cena seguinte, Batman se livra dos escombros e vai salvar o Nightwing. A Harley estava com o doutor. Ele estava tendo seus últimos suspiros e contou para o grupo que os vilões estavam indo para a Louisiana até o pântano do monstro do pântano. Ele então perdeu a vida. Vemos que os vilões estavam no meio do caminho até o pântano, mas não podiam passar por causa das autoridades. Mas o Homem Florônico tinha uma outra alternativa. Era uma certa raiz. Ele deu para que a Era Venenosa a comesse e também comeu. Agora, os dois se fundiram com a natureza e poderão viajar através das árvores. Batman preparou um de seus jatos para levar o Nightwing e a Harley até a Louisiana. Ao chegar lá, eles se juntam às autoridades para procurar pelos vilões. Enquanto andavam pelos pântanos, Harley mandou que o Batman e o Nightwing tomassem cuidado, pois a Era Venenosa pode ter transformado algumas dessas plantas em um tipo de monstro para tomar conta do caminho. E do nada, os policiais começam a ser atacados por plantas vivas. Enquanto isso, a Era Venenosa terminava a fórmula, enquanto o Homem Florônico estava desesperado, pois conseguia sentir que alguém estava se aproximando. Vemos que só faltava um último passo para que ela terminasse a fórmula, mas alguma coisa a fez desistir de prosseguir. Ainda em seu caminho, Harley percebeu que existia uma armadilha da Era Venenosa e tirou o Batman e o Nightwing desse caminho, mas tudo isso na verdade era para enganá-los. A mulher os empurrou para o pântano, onde eles foram pegos por uma planta. Os dois estavam prestes a ser devorados por uma árvore monstruosa, e de repente a Era Venenosa e o Homem Florônico apareceram. Harley pede desculpas para ela e diz que enganou o Batman e o Nightwing tudo para dar eles para ela e pedir perdão por tudo que aconteceu antes. Harley então começa a implorar para a Era Venenosa desistir de seu plano. Ela não pode transformar a todos no mundo em plantas, pois isso pode dar muito errado e todos podem perder a vida. Mas a Era Venenosa diz que não vai desistir. O planeta Terra está sendo destruído pelos humanos e ela não pode permitir que isso continue. Enquanto ela falava isso, vemos que Harley estava com alguma coisa em uma de suas mãos. Ao perceber que não iria convencer a Era Venenosa a parar com seu plano, ela pegou esse negócio que estava em sua mão e jogou contra a árvore monstro, a fazendo explodir e libertar o Batman e o Nightwing. Acontece que aquilo era uma pílula de veneno para plantas. A Era Venenosa diz que achava que as duas eram amigas, e a Harley diz que amigos não deixam outros amigos eliminarem 7 bilhões de pessoas. As duas então começam um embate, enquanto o Homem Florônico parte para cima do Batman e do Nightwing. O embate entre as duas mulheres é feroz e nunca parece que uma está em vantagem sobre a outra. Durante todo esse tempo, a Era Venenosa tentava convencer a Harley que o plano dela era o mais correto a se fazer, e a Harley sempre dizia que não, ela não pode permitir que a humanidade seja destruída. Batman tentava utilizar todos os seus objetos letais contra o Homem Florônico, inclusive choques e ondas supersônicas, mas nada funcionava. De repente, as autoridades apareceram e efetuaram muitos disparos contra o Homem Florônico, mas não era suficiente, e ele conseguiu eliminar a todos com extrema facilidade. Enquanto isso, Harley conseguiu dominar a Era Venenosa e mais uma vez insistiu para que ela desistisse de seu plano. Segundo ela, se a mulher quer realmente salvar a natureza, ela devia se juntar a alguma ONG de proteção aos animais ou às plantas e não eliminar a todos os seres humanos. O Homem Florônico terminou de derrotar o Batman e o Nightwing, e as duas mulheres ainda estavam em seu embate, mas a Era Venenosa perdeu a paciência e travou a Harley no chão com uma de suas plantas. Ela então foi até a sua solução para o problema do mundo, e Harley percebeu que a mulher nem ao menos havia testado aquela solução. Ela disse que o Batman falou que se algo der minimamente errado, todo o mundo será extinto, tanto os animais quanto as pessoas quanto as plantas. Mas a Era Venenosa ainda não vai desistir. Ela diz que isso não importa, afinal se ela não fizer nada agora, o mundo inteiro irá perder a vida de qualquer maneira no futuro. Harley então diz que deu uma chance para sua amiga e ela não vai gostar do que irá fazer agora. A mulher então tira a sua máscara e toda a sua maquiagem e começa a chorar. Sua amiga Era Venenosa também começa a chorar ao vê-la chorando e a abraça. Ela não pode permitir que sua amiga sofra. Harley diz que isso sempre funciona. O Homem Florônico jogou o corpo do Batman e do Nightwing bem do lado delas e perguntou o que a Era Venenosa estava fazendo. Ele então soube que deveria tomar o controle da situação. Utilizando seus poderes, ele partiu para cima da Era Venenosa, mas ela não era fraca como ele pensava e conseguiu combatê-lo. Ela destruiu a planta que ele fez para derrotá-la
ela e se aproximou dizendo que o mundo das plantas pertence a ela, mas o Homem Florônico a acertou com um soco e a desmaiou. Em seguida, ele também derrubou a Harley e foi pegar a fórmula. Feliz, o Homem Florônico a levou até a beira do pântano, mas antes que ele pudesse arremessá-la, o chão começou a tremer, os animais se afastaram e as plantas começaram a balançar. As águas estavam borbulhando e as plantas abriram caminho para a luz da lua. Depois, de dentro do pântano, saiu o monstro do pântano. A grande criatura então disse para o Homem Florônico que realmente os seres humanos destruíram muito do planeta, mas esse não é o jeito correto de obter justiça pela natureza. Mesmo que a causa deles seja justa, suas ações deixaram a natureza muito irritada. O Homem Florônico então se ajoelha pedindo perdão ao monstro do pântano, mas a criatura diz que não é sua obrigação julgá-lo. Tudo será como deve ser, e o monstro do pântano retorna para o parlamento da natureza. Harley fica desesperada dizendo que o monstro do pântano tem que descer o cacete no Homem Florônico, mas a grande criatura simplesmente desaparece. Toda aquela aparição foi à toa. O Homem Florônico começa a rir e está prestes a jogar a fórmula nas águas. Batman e Nightwing tentam pensar em alguma coisa para pará-lo, porém tudo que eles fizeram até agora não funcionou. A Harley então manda que eles fiquem quietos e diz que às vezes eles são lentos demais. O Homem Florônico é feito de plantas, eles precisam apenas de um fósforo. Batman então acende um fósforo e, agradecido, dá um beijo na Harley junto do Nightwing. Obrigado por assistir, até o próximo!